A graça e a paz do nosso bondoso Deus estejam com todos nós. Eu quero convidá-los a abrir o texto e o Salmo 29. Vou fazer de novo a leitura desse Salmo. Eu quero que Salmo, ele nos convida a contemplar, a meditar. Deixar essas palavras soarem em nossos corações. Eu quero ler novamente as palavras do Salmo e agora vocês apenas contemplem e se coloquem no lugar também do salmista e reflitam nas palavras que aqui estão sendo ditas. Anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece, curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade, a sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros do monte Líbanos. Os montes Líbanos Ele faz saltar como bezerros, o monte Hermon Ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, a sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus! O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, Ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Até aqui as palavras desse salmo. Que a bondade e a misericórdia de Deus estejam com cada um, hoje e sempre. Amém. Eu não sei, mas talvez vocês vão se identificar comigo em algum momento da vida de vocês. Ou talvez aqueles que já tiveram filhos pequenos, ou talvez o momento onde vocês eram crianças, ou talvez até com crianças próximas a vocês. Especialmente em tempos ou dias de tempestade, especialmente na madrugada, quando a gente acorda com aquele som de trovão forte, barulhento, não dá poucos minutos, de repente se abre a porta e vem correndo, pulando alguém na cama, com o coração acelerado, porque estava com medo do trovão, estava com medo da tempestade. O medo é algo que todos nós sentimos, especialmente nesses momentos desafiadores, nesses momentos de tempestade. Essa semana fez algumas tempestades aqui em São Paulo, até um dia especial, choveu granizo aqui na região, e meu filho mais velho, estava só eu e ele em casa, e ele falou assim: pai, Deus está brabo conosco? Eu falei: mas por quê? Porque está trovejando, e eu sinto medo. A gente sente medo. Eu não consigo imaginar nenhuma pessoa que em momentos de pura tempestade, aquela tempestade onde está acontecendo ao nosso redor, mesmo que a gente se sinta seguro, mesmo que a gente se sinta abrigado, não sinta medo. Nesse dia especial, minha esposa e meu filho mais novo estavam voltando e passariam por essa tempestade, ou por essa chuva. A gente fica aflito, nosso coração fica aflito. Não sei se vocês conseguem se colocar num lugar assim. Se por acaso vocês se sentirem assim, peguem o Salmo 29. É um salmo onde nos convida a, no meio da tempestade, orar a Deus, clamar a Deus, saber que Ele nos segura, que Ele nos acolhe, que Ele nos dá tudo que é bom, nos oferece a sua paz. Vocês perceberam como o salmo começa e termina? Interessante. O salmo começa com anjos lá no céu cantando glórias a Deus nas maiores alturas, e termina
na terra paz. E na terra paz. Não é um tema que a gente já não escutou alguns dias atrás? Glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem Ele quer bem. Isso nos convida a meditar no Natal. Glórias a Deus nas alturas e paz na terra. A gente poderia finalizar o nosso momento de mensagem, amém, acabou aqui. Vamos ficar só com glórias a Deus nas alturas e paz na terra, que tudo vai bem. Mas assim como quando acontecem ou começam as tempestades da vida, a gente não tem como pular. Quando vem alguma aflição, quando vem alguma doença, quando vem algum tipo de situação que tira a gente da base ou do controle, a gente não tem como dar vamos seguir, vamos pular essa parte, que nem a gente faz no Salmo, né? A gente foi no primeiro versículo e a gente faz no último, está tudo bem, vamos ficar nesse cântico dos anjos. Assim como Deus também nos convida a atravessar a tempestade, assim também o Salmo nos convida a entrar nesses versículos e perceber as palavras que são ditas aqui. A voz do Senhor. Perceberam a voz do Senhor dita aqui de formas tão vivas e tão nítidas? A voz do Senhor. Se a gente for olhar 7 vezes, é repetido a voz do Senhor, mas a voz do Senhor, ela é dita sobre as águas do mar. A gente poderia fazer várias citações sobre a voz do Senhor nos mares, mas eu quero que vocês tentem se colocar no momento muito específico da história, no início da história, lá em Gênesis, quando de repente Deus fala, eu vou destruir tudo pelas águas, pelo dilúvio. Vocês conseguem imaginar o som dos trovões, dos relâmpagos, a força das águas sendo colocada e o grito das pessoas salvando aquela família. Vocês conseguem imaginar a voz do Senhor ecoando naquele contexto? Depois dessa imagem que a voz do Senhor está sobre as águas, sobre o poder e sua majestade, ele vai para os montes Líbanos. Não sei se vocês conhecem os cedros, mas olhando, pesquisando os cedros, eles são aquelas árvores duradouras, firmes. Os cedros eram a boa madeira, a madeira que era usada para construir casas, barcos, ornamentar os palácios. Os cedros foram utilizados para a construção também do templo, do período de Salomão. Os cedros, eles são milenares, eles 30, 40 metros de altura, grandes. De repente a voz do Senhor chega sobre os cedros, os montes Líbanos, e é tão interessante, é tão forte as florestas de cedros lá no Líbano, que na bandeira do Líbano tem árvore de cedro. É tão forte que a voz do Senhor chega até eles e quebra. Olha só como é dito, a voz do Senhor quebra as árvores de cedro, cedros do monte Líbano. E aqui não apenas quebra, como uma árvore apenas, mas a linguagem que é colocado aqui, ele despedaça, coloca em pedaços. Não somente uma árvore, mas toda a floresta. E não apenas coloca em pedaços, mas olha como o Salmo nos convida a ser visual. Ele fala aqui, a partir desse momento, que os cedros saltarão como um bezerro, como um boi selvagem. A pergunta que eu faço agora, depois dessa breve descrição, como é que você se sente? Como é que você se sentiria se você fosse colocado naquele contexto lá da família de Noé? Como é que você se sentiria se você estivesse ali nesse contexto da floresta, lá no Monte Líbano, onde pela voz do Senhor tudo se despedaça? E se não bastasse isso, esse salmo nos convida a ir para o deserto. O deserto por si só já não é uma coisa boa. O deserto por si só já transmite uma ideia de escassez e falta de tudo. O deserto por si só não tem um lugar onde eu possa me abrigar. E é nesse contexto, é nesse lugar que Deus fala,
a voz do Senhor agora chega e faz tremer o deserto de Cádiz. No meio desse caos, a gente só tem essa palavra para refletir, no meio desse desespero, no meio desse caos, no meio dessa tempestade, no meio de tudo isso, tem gente no templo. Enquanto isso, diz o texto, enquanto eles ouvem essa voz no templo, todos gritam: glórias a Deus, glórias a Deus. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar, nessa descrição que eu acabei de trazer para vocês, nessa descrição de destruição por causa da voz do Senhor, onde a gente se sente com um medo terrível, a gente tem paz, tranquilidade para estar na casa de Deus e ainda cantar, louvando, dizendo glórias a Deus? Como assim? Para isso, talvez a gente precise olhar para os outros textos, mas antes de entrar nos outros textos, só para a gente imaginar e colocar que a voz do Senhor é como um trovão, a gente olha para João 12. João 12, no Evangelho de João capítulo 12, Jesus já tinha entrado em Jerusalém, ele já tinha passado no domingo de Ramos, que a multidão estava cantando Hosana, Hosana, o nome de Davi, e de repente ele tem um momento onde ele ora a Deus e fala assim: Pai, me livra desse período de sofrimento, me livra disso. Nas tempestades muitas vezes a gente fala isso, a gente pede: ó Senhor, está muito difícil, me livra disso. Mas logo ele fala: não, foi para isso que eu vim. Então o que eu peço, ó Senhor, revela a tua glória. Então diz o texto lá no Evangelho de João, que vem uma voz alta do céu e diz: eu já revelei e a revelarei novamente. Como é que as pessoas que estavam escutando essa voz, como é que elas identificaram? Muitos chegaram e falaram assim: é um trovão. Essa voz que agora falou é um trovão. E Jesus respondeu: não é. É a voz do Pai. E não falou para mim, mas falou para vocês. E aqui eu quero convidar a gente a fazer um contraste, ou pelo menos nos convidar a refletir. Sem Jesus, ou seja, se Jesus não está nos conduzindo e mostrando, revelando essa voz, é uma voz terrível, é uma voz que causa medo, é uma voz que mexe com a gente. Mas quando ela é ouvida por causa de Jesus, quando Jesus ele está no centro dessa voz, ela não é uma voz de medo, de terror, mas é a pura graça e a graça de Deus. É a voz de Deus que traz razões para louvarmos ao Senhor. E é por isso que quando eles estavam no templo, eles ouviam essa voz, mas essa voz ela era conduzida pela promessa do Messias, porque esse Deus era a sua força, esse Deus era a sua paz, esse Deus era a sua bênção, esse Deus era tudo de bom. Ou seja, o Salmo nos convida, por um lado está tudo nas mãos de Deus, tudo nas mãos de Deus. Por outro, esse Deus que tem tudo em suas mãos, resolveu se fazer um de nós, vir ao nosso encontro. Por um lado, parece que essa voz é longe, é distante, está fora do nosso alcance, e quando a gente ouve é um som que nos causa medo. Por outro, Deus ele sempre esteve perto de nós e nunca esteve longe. A gente pode lembrar, por exemplo, de Deuteronômio, quando o próprio Deus falou assim: nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do povo como o Senhor nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos ajuda. Na história de Israel, vamos lembrar um pouquinho, mesmo quando o ser humano cai em pecado lá com Adão e Eva,
Mesmo eles com medo e com vergonha de Deus, por tudo aquilo que tinha acontecido, esse Deus vai ao encontro deles e pergunta: próximo, onde você está? Esse Deus que vai ao encontro do seu povo, por causa do pecado, nós queremos correr e nos afastar de Deus. Sim, é a nossa humana natureza, por causa do pecado que está em nós não queremos estar na presença de Deus. Se a gente olhar para Deus e estiver na presença dEle apenas com os nossos pecados, a gente vai estar com muito medo, com terror. Mas Deus vai ao nosso encontro e nos acolhe por meio da doce voz do Evangelho. E essa voz, ela é entendida, ela é percebida através do profeta Isaías. Vocês perceberam na leitura de Isaías, que essa primeira canção do servo, esse servo, que aqui já prefigura Cristo, é dessa maneira que o povo de Deus deveria ouvir a voz do Senhor. Muitos naquele tempo ouviam a voz de Deus como longe, como distante, a palavra de Deus está sendo pesada para nós, mas Deus falou: não, eu estou indo ao encontro de vocês. Esse servo, ele vai trazer a minha vontade a todos os povos. Ele não vai ficar gritando, ele não vai fazer discursos na rua, ele vai falar com toda a dedicação, ele vai anunciar a vontade do Senhor. Ele não se cansará, não desanimará, mas continuará firme até que todos ouçam essa voz. Quando eu olho Isaías comparado com o Salmo, parece que são vozes totalmente diferentes. Isaías nos convida a olhar para um servo que vai ao nosso encontro com palavras que nos convidam a meditar ou a refletir nesse Deus e tudo aquilo que esse Deus faz por nós, um Deus que é próximo. Mas a pergunta que a gente faz: quem é essa voz então? Para ser uma voz doce, uma voz que nos causa consolo e nos dá esperança. João, o Evangelho de João, no início diz: essa voz se tornou um ser humano e morou entre nós. Essa voz foi anunciada pelos profetas, mas agora recebida por João Batista. João Batista tinha ouvido uma outra voz, a voz talvez desse Deus convidando e chamando as pessoas ao arrependimento. Não é à toa que as pessoas saíam de Jerusalém e iam para o deserto para ouvir João Batista pregar. Não era o caminho normal, não era o caminho comum, mas João estava chamando as pessoas: olha, se você continuar vivendo dessa maneira, agindo dessa maneira, essa voz da ira de Deus vai chegar sobre vocês. Se arrependam, batizem, porque a ira de Deus está vindo. E quando eles estavam ali juntos, e João Batista estava revelando, anunciando essa mensagem do arrependimento, de repente vem uma voz diferente, onde todos podem ouvir e reconhecer, onde a voz de Deus Pai fala para Jesus que está ali: este é o meu filho, que me dá muita alegria. Este é o meu filho, que me dá muita alegria. O batismo de Jesus, indo para o terceiro texto então, do Evangelho, não tem nada a ver com o nosso batismo. O batismo de Jesus, ele dá início ao seu ministério, a cumprir o que nós ouvimos na canção lá de Isaías. O que a canção de Isaías falou? Porque o servo viria dar vista aos cegos. E Jesus vem justamente abrir os nossos olhos e corações. Jesus vem colocar liberdade àqueles que estão presos. Jesus faz justamente isso quando nos entrega e carrega na cruz e declara: os teus pecados estão perdoados. Jesus vem pregar o reino de Deus para todos sempre. Jesus, ao ser batizado, ele coloca sobre os seus ombros a plena e a grande ira de Deus, para que eu e você não precisamos estar no meio lá do Monte Líbano, ouvindo e declarando a ira de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Por quê? Porque Jesus carregou essa ira e declarou que nossos pecados estavam perdoados. Nós começamos esse período da Epifania revelando justamente isso, essa voz de Deus que carregou os nossos pecados e manifesta na nossa vida, por causa da sua palavra, nos coloca dentro do seu reino. E é por isso que a Epifania também é a manifestação da igreja, dos filhos batizados. Eu comecei o culto dizendo que talvez para nós, para muitos de nós,
a primeira epifania, a primeira manifestação de Jesus tenha sido o nosso batismo. E é por causa de sermos batizados e por estarmos unidos com Cristo Jesus, também refletimos, ou somos pequenos cristos na vida de alguém, na vida do nosso próximo. Em outras palavras, o texto de Romanos nos convidou a dizer: consideram-se mortos para o pecado, mas vivos para Cristo. Somente vivos para Cristo, unidos em Cristo, essa voz de Deus, ela continua sendo dita para nós e recebida com nova vida, recebida como perdão, recebida como consolo, recebida como esperança, recebida como uma voz que vem ao nosso encontro nos momentos mais difíceis da nossa vida. Muitos, talvez até pessoas que estão próximas a nós, pessoas do nosso relacionamento, quando ouvem a voz de Deus, talvez estejam ouvindo uma voz de um trovão, a voz que causa medo, de um Deus que pune, de um Deus que castiga, de um Deus que não entendem, de um Deus longe, de um Deus mau, de um Deus que não se importa com as nossas dores. Talvez muitos que estão ao nosso redor olham para Deus nessa perspectiva. Como Deus pôde permitir com que isso acontecesse na minha vida ou na vida das pessoas que estão ao meu redor? Só pode ser um Deus mau. Só pode ser um Deus que pune. Só pode ser um Deus que não se importa comigo. Muitos carregam o peso do pecado e de perceber um Deus, ouvir um Deus que está nos punindo. Mas nós aqui hoje, na casa de Deus, por causa de Jesus, por causa dessa esperança que temos, nós não ouvimos uma voz que nos causa desespero, mas por causa de Jesus, essa voz ela traz paz, força, bênção e tudo que é bom, tudo que é bom. Semana passada a gente convidou para que, se a gente fosse pedir alguma coisa para o início do ano, que talvez fosse um coração que ouve. Salomão pediu um coração ouvinte. Ó Senhor, se eu puder te pedir alguma coisa, me dê, a tradução que a gente tem, sabedoria, me dê sabedoria. Com essas palavras, me dê um coração que está conectado à tua voz. E hoje a gente continua essa reflexão dizendo: sim, eu continuo querendo isso. Sim, eu continuo querendo um coração que ouve a voz de Deus. Mas essa voz do Senhor, me faça conhecer através do teu Filho Jesus Cristo. Me faça conhecer através daquele que carregou todos os pecados, que carregou toda a ira de Deus, e lá na cruz declarou perdão a todos nós. Essa voz que criou os céus e a terra, essa voz caminha conosco também nos momentos mais difíceis da nossa vida. Essa voz consola, mesmo quando há trovões, aflições e sofrimento. Essa voz nos chama, mesmo quando a gente tenta fugir, mesmo quando a gente tenta se esconder. Essa voz não nos deixa desanimar, pois por causa dela nós somos salvos. Um dia, nós vamos ouvir a voz do Filho dizer isso para nós. Vamos ler em conjunto e vamos aguardar com expectativa Deus em Cristo dizer a cada um de nós essas palavras. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Até esse dia glorioso, na casa de Deus. Por mais que no mundo que está ao nosso redor, a gente ainda ouça ou viva aflições e angústias, ainda a gente vai ter um coração que está pronto para dar glórias ao nosso Deus. Ter uma vida ou continuar vivendo, não com medo, mas com esperança, não com julgamento, mas com o Evangelho. Amém. Nos colocamos em pé.